da classificação de DPoC em si, eu vou precisar fazer vamos dar uma revisitada em alguns pontos, tá bom? Vamos fazer uma relembrada de alguns pontos que eu acho que são bem relevantes para a gente seguir daqui. O primeiro ponto é a espirometria, tá? A espirometria, ela vai medir o volume de ar, os volumes e capacidades pulmonares. Então, por exemplo, ela vai poder medir se o volume corrente na sua capacidade inspiratória, sua capacidade expiratória. Ela vai medir como que está o seu pulmão. Legal. Em pacientes com DPOC, por exemplo, eles podem ter uma obstrução por conta da DPOC, do enfisema e da bronquite. Então, a capacidade vital, ou seja, a quantidade de ar que consegue entrar e sair do pulmão desses pacientes acaba diminuindo. Tudo bem? Então, lembra daquele... Deixa eu ver se a gente consegue desenhar aqui rapidinho. Aliás, deixa eu pegar... Não, vamos desenhar junto que a gente vai do começo. A gente tem um volume corrente, que é a quantidade de ar que entra e sai do nosso pulmão. Deixa eu fazer mais para cá. A cada vez que eu respiro. E a qualquer momento, eu consigo, por exemplo, respirar fundo e soltar o ar. E também, da mesma forma, a qualquer momento eu consigo assoprar um pouco e voltar para o meu volume corrente. Basicamente, isso são volumes e capacidades pulmonares. Esse daqui, esse menorzinho, é o nosso volume corrente. É a quantidade de ar que entra e sai do meu pulmão a cada vez que eu respiro. Tá bom? Quando eu puxo o meu ar com força para dentro, eu vou ter o meu volume de reserva ins. E quando eu assopro, eu vou ter o meu volume de reserva ex. Além disso, a gente não pode esquecer que sempre vai ter uma quantidade de ar que vai ficar, entre aspas, presa dentro do meu pulmão. É isso aqui que eu estaria fazendo em vermelho. Ela vai sendo renovada aos poucos, cada vez que você puxa e solta o ar. Mas é uma capacidade, é um volume de ar que nunca sai do seu pulmão. Por exemplo, agora enquanto você está respirando normalmente, tranquila, confortável, o ar está saindo daqui, ó. Então quer dizer, tudo isso daqui está dentro do seu pulmão agora. E aí se você assoprar, tanto que você consegue assoprar a qualquer momento do dia, ainda assim vai ter um volume de ar que nunca vai sair do seu pulmão. Esse volume de ar que nunca vai sair do seu pulmão é o que a gente chama de volume residual. Tá bom? E, bom, no paciente com DPOC, conforme ele vai fumando, conforme ele vai ficando obstruído, conforme ele vai ficando cheio de ar preso ali dentro, o que acontece é que essa curva do volume residual começa a aumentar, porque o ar vai ficando cada vez mais preso ali dentro. Só que a gente precisa ter um volume de reserva ins e ex. Afinal de contas, a gente precisa, por exemplo, ser capaz de tossir a qualquer momento e também precisa ser capaz de puxar o ar a qualquer momento. Aí, portanto, o meu volume corrente vai sendo deslocado. Vou fazer de roxo, tá? Só para chamar mais a atenção de vocês. O meu volume corrente, que antes estava aqui, começa a ser deslocado para cima. Ou seja, eu vou perdendo cada vez mais a minha capacidade de puxar o ar e também a minha capacidade de tossir. E no final das contas, o meu volume de ar que cabe dentro do meu pulmão, ele vai ficar igual. Só que o mais importante a ser anotado aqui é que no final das contas, o volume de ar que cabe lá dentro não vai se alterar tanto. Mas o que vai mudar é que o ar vai ficando cada vez mais ar vai ficando preso. Ou seja, vai aumentando a área de volume residual e não a capacidade vital, não o quanto eu consigo puxar e soltar. Ou seja, se cabia 6 litros, vão continuar cabendo 6 litros. Só que antes de 6 litros, você renovava, sei lá, 5. Agora você vai renovando 2, 3.
Ou seja, você perde capacidade ins, capacidade ex, força de tosse, volume corrente, você perde a capacidade de correr, você perde capacidade aeróbica principalmente, tá bom? Então o paciente vai ficando cada vez mais cansado. Isso tanto no bronquítico quanto no enfisematoso. Beleza. Então a espirometria permite que a gente consiga medir esses volumes e capacidades. Então, por exemplo, um paciente com DPOC, aliás, uma pessoa saudável, eu pediria para ela, puxa o ar e solta. Opa, legal, consegui medir aqui, deu 5 litros. Lembrando que para medir a quantidade de ar do volume residual, ou seja, do volume que nunca sai, a gente precisa fazer um outro exame que chama pletismografia, que é uma espirometria feita num aquário bem grande, porque aí a pessoa sabe quanto de ar que entra e sai com certeza, tá bom? Mas para o que a gente precisa hoje, isso daqui é mais do que suficiente. Então, essa daqui é a espirometria. Só que a espirometria não me dá só isso, não. Ela me dá uma outra informação bem importante. Deixa eu ver se eu acho uma curva. Espera aí. Eu mostro para vocês uma curva bem desenhadinha. Professor? Oi, Duda. Tá mostrando alguma coisa? Gente, tá, desculpa. Deixa eu trazer vocês para cá. Me perdoa. Deixa eu trazer vocês para minha telinha. Bom, tudo bem até aqui, gente? Deu para entender? A parte de espirometrias. Deu sim. É? Tá bom. Então, aos poucos, o paciente com TPOC vai ficando cada vez com mais volume preso lá dentro. Então, ele vai perdendo vai diminuindo a capacidade ins e a capacidade ex, tá bom? Só que tem uma outra coisa. A gente consegue também, pela espirometria, medir a velocidade com que o ar vai entrar e sair do pulmão de um paciente. Por exemplo, imagina que eu peço para o meu paciente puxar fundo o ar. Imagina que eu vou desenhar isso numa folha, tá? Então eu vou puxar fundo o ar, seria mais ou menos isso, ó. Tá? Se eu fosse fazer uma curva de volume, seria assim, ó. Ou seja, o ar entrou e o ar saiu. É isso que eu desenhei. Tem uma curva que chama fluxo, curva de fluxo. A curva de fluxo, ela não mede o volume, ela mede a velocidade do ar. Então, quanto mais para cima, mais rápido é. Quanto mais para baixo, mais devagar é. Tá? Mas ela não mede volume, ela mede velocidade do ar. Então, numa curva de fluxo, por exemplo, o que eu teria que ver numa pessoa normal é mais ou menos isso. Ó. Nos primeiros segundos, o ar entra com muita velocidade no pulmão da pessoa e depois ele vai desacelerando. Acho que desacelerei muito lento. Seria mais ou menos assim. E também, para soltar o ar, boa parte do ar sai muito rápido e depois vai dando uma desacelerada. Imagina que aqui, agora que vocês estão vendo o desenho, imagina que aqui é o zero, tá? Então seria mais ou menos isso. Lembrando, ela não mede volume, ela mede velocidade por tempo. Então, para você ter uma ideia, a gente mede velocidade do ar em litros por minuto. Então, sei lá, seria, vamos colocar numa régua, seria mais ou menos, deixa eu pensar, na verdade, como é por segundo, ficaria litros por segundo, meninas, perdão. Seria mais ou menos assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí a gente consegue medir então a velocidade com que o ar entra e sai do pulmão do paciente, em litros por segundo, tá bom? Não quer dizer necessariamente que vai sair, sei lá, 8 litros. Significa que se continuasse nessa velocidade, iam sair 8 litros em um segundo. Igual um carro, ele não precisa andar 50 quilômetros, mas se ele passar na minha frente, eu consigo medir que ele está a 50 quilômetros por hora. Tá bom? Só que nesse caso é litros por segundo. Então isso aqui
uma curva bem legal de um paciente com uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável, o que eu preciso medir é principalmente isso. Uma outra. Perdão, deixa eu fazer em azulzinho um outro detalhe. Então, é litros por segundo, o que significa que litros está no eixo vertical, aqui em azul. 1, 2, 3, 4, 5, 8. E aqui no eixo horizontal está o tempo. Então, aqui seria 0 segundos. 1 segundo. O segundo eu vou fazer mais ou menos aqui. 1, 2, 3, 4. Seria uma pessoa respirando rápido e fundo. Seria isso, ó. 4 foi meio forçado, né? Você viu que eu puxei rapidinho o ar aqui e não deu nem 2 segundos. Mas deu para vocês entenderem a ideia do que eu queria mostrar. A ideia é: o ar precisa entrar no meu pulmão rapidamente. Para resumir dessa forma, tá bom? Aí, tem algumas coisinhas que a gente consegue perceber. Por exemplo, a gente sabe que uma pessoa saudável, nós, por exemplo, mais ou menos 80% do ar tem que entrar no primeiro 1 segundo. Então, se eu fosse medir numa curva de volume, lembra que ela é assim, ó. Nossa, entorta. Eu teria que ver que no primeiro segundo, 80% do ar tem que ter entrado. Num paciente normal, numa pessoa saudável, quando ela puxa bem fundo o ar, bem rápido o ar com força, 80% de todo o ar que cabe dentro do pulmão dela tem que entrar em 1 segundo. Bem? Só que aí tem um problema. Por exemplo, se eu fosse medir somente a quantidade de ar que entrou em 1 segundo. Poxa, eu sou gigante. Na hora que eu puxo o meu ar, vai passar de, sei lá, 10 litros por segundo. No primeiro segundo vai entrar uns 5 litros, sei lá, tô chutando, tá? 5 litros. Enquanto que numa pessoa menor, provavelmente qualquer uma de vocês agora, se eu colocar 5 litros, vai ser o pulmão inteiro. Enquanto que no meu pulmão inteiro cabem 8. A ideia é, não dá para só falar, entrou 3 litros no segundo no pulmão do Luiz e, sei lá, 3 litros por segundo, 3 litros no primeiro segundo no da Daiane. Não diz nada, porque eu não sei quanto cabe no total. Entende? Então, entrar 3 litros no meu e entrar 3 litros no da Babyane, tanto faz. Eu não sei o que é muito ou pouco. Então, para dizer isso, se é muito ou pouco, a gente faz uma continha. Não é tão difícil e graças a Deus a gente não precisa fazer isso de cabeça porque já vem pronto para a gente no exame. Vamos lá. A ideia é, eu preciso medir o meu volume de ar. Nesse caso, eu não quero medir a minha capacidade inspiratória, porque o maior problema do DPOC não é a inspiração. O maior problema do paciente com DPOC é a expiração. Então, eu também preciso medir que 80% do volume de ar do paciente com DPOC saia no primeiro segundo. Então, é um volume expiratório forçado, porque ele é com força, a pessoa vai fazer força, no primeiro segundo. Beleza. É o volume de ar expirado com força no primeiro segundo. Aí você vai lá e mediu e deu, sei lá, 3. 3 o quê? 3 litros. 3 litros saíram no primeiro segundo. Tá, mas quanto cabia no total? Porque sair 3 litros de 3 litros é muito. Sair 3 litros de 8 é pouco. Então, a gente pega VF1 e divide pela quantidade de ar que cabe dentro desse pulmão. Capacidade vital funcional. O que significa?
significa que eu vou pegar quanto saiu de ar no primeiro 1 segundo e dividir pela quantidade de ar que cabe no pulmão como um todo. Por exemplo, se é uma pessoa pequena, deixa eu pensar, com 3 litros e 8, com 4 litros, vamos arredondar. Com 4 litros, 4.000 ml, 4L, vamos colocar 4L para não bagunçar a cabeça. 3 dividido por 4 vai dar 0,75. Ou seja, 75%. 75% do pulmão saiu, de ar do pulmão, saiu em 1 segundo. Isso é ruim. E se essa pessoa tivesse, por exemplo, um pulmão de 3,5? Aí eu também já não sei fazer tanta conta assim de cabeça. Mas eu arriscaria que deve dar uns 82. Deixa eu ver aqui. 3 dividido por 3,5, 85. Vai dar 85. 85%. Tá saudável, tá tudo bem. E se fosse uma pessoa grande, do meu tamanho, que saiu só 3 litros? Bom, se saiu 3 litros, mas tem capacidade para 6, por exemplo, significa que deu 50%. O que é péssimo. Fechou? A gente viu isso um pouquinho na aula de espirometria, mas só para dar uma relembrada. Para lembrar isso, gente, como é que vocês estão aí? Daiane, Lau, Baby. Professor, Oi. Só para me recapitular. Uhum. Por exemplo, aí no exame, aí vai pegar essas duas referências, né? Que é o volume expiratório final, forçado, né? Isso. E a capacidade vital. Aí vou dividir os dois aí em litros por minuto, né? Vai dar em litros por segundo. Litros por segundo, deixa eu anotar aqui. Aí divide eles dois e tem que dar acima de 80. Isso. O ideal é que dê acima de 80. Tá. Obrigada. Tá? Imagina. Tá? E assim, uma doença, por exemplo, uma pessoa normal, ela vai ter uma CVF, uma VF1 CVF normal, tá bom? Uma pessoa restritiva, ela vai ter uma capacidade vital funcional menor. Então, por exemplo, o Luiz é um cara grandão, homem, 35 anos, deveria ter uma CVF de, sei lá, 8. Mas aí eu fui ver a CVF dele, tá em 6. Então, saiu 3 de 6, mas deveria ser 8 para ele, porque ele é grandão e tal. Então, a gente começa a desconfiar de uma doença restritiva. Uma doença restritiva, então, diminui a CVF, tá bom? A capacidade de ar que cabe lá dentro. Porque quanto mais restritivo o pulmão vai ficando, menos ar cabe lá dentro. Um pulmão obstrutivo, a gente vai entender que a VF1 vai estar menor. Então, aí já é um pouquinho mais de espirometria. Mas uma doença que altere a capacidade vital funcional é uma doença restritiva. Uma doença que altere o VF1 é uma doença obstrutiva. Pode ter os dois, tá bom? Vamos seguindo aí. Deixa eu apagar aqui. Fechou. Bom, esse daqui é a aula de espirometria. Mas vamos voltar aqui um pouquinho antes. Pensando no paciente com DPOC, que é o foco da nossa aula de hoje. Beleza. Eu posso classificar, por exemplo, o meu paciente com DPOC por uma escala que chama GOLD. Vamos desenhar uma tabelinha aqui. Ela é assim. Deixa eu pensar. Eu vou fazer só um risco e aí eu divido ela. Espera aí. 1, 2, 3, 4. Eu vou só cortar aqui para deixar retinho, tá? Pronto, olha que bonito que ficou nossa tabela. Então, o GOLD, ele vai classificar primeiro em 1. Vamos aumentar essa letra aqui para ficar bonita. O GOLD vai dividir em 1, 2,
3 e 4. Tá? E aí, aqui na frente, a gente vai usar os VF1, CVF. Então, VF1, CVF, que é aquela relaçãozinha que a gente viu agora há pouco. Esse dado, então, a gente só pode obter pela espirometria. Não dá para ter de outra forma. Não tem uma outra forma para a gente saber isso. Só realmente com a espirometria, tá bom? Mas é isso que eu vou esperar do meu paciente. E o ideal, o normal, é acima de quanto, meninas? Vocês lembram? Acima de 80? Isso aí. 80, nesse caso, como é uma relação, 80%. O que significa? Significa que 80% tem que sair no primeiro 1 segundo do total do ar que tem lá dentro. Então, não interessa quanto tem. 80% tem que sair em 1 segundo. Isso é uma pessoa normal, tá bom? Uma pessoa classificada como Gold 1, vamos escrever aqui Gold. Eu vou escrever de amarelinho porque é Gold. Ah, Gold é Global... é uma associação global para DPOC, tá bom? Esse O é de obstrutivo. É uma classificação, então, para pacientes exclusivamente com DPOC, com doença pulmonar obstrutiva crônica. É um grupo de cientistas que se reúnem de vez em quando para definir quais são as novas regras e quais são os melhores tratamentos e tudo mais. E uma das classificações que eles usam, na verdade as principais, são essas aqui que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, uma pessoa normal é acima de 80. Fechou. Isso é uma pessoa normal. Uma pessoa que tem um Gold não tão normal, é um Gold que chamaria a atenção, é entre 50 e menor, aliás, é maior que 50. Tudo bem, gente? Esses simbolinhos assim de maior, menor. Maior que 50, menor que 79. Pronto. Isso seria um Gold 2. Gold 3 é um Gold menor que 49 e maior do que 30. Maior do que 30 e menor do que 49. Vamos entender um pouquinho melhor isso daqui antes da gente... O outro é mais fácil, o outro é menor do que 30 mesmo, tá bom? Então, menor que 29. O que significa isso? Vamos lá. Significa que uma pessoa saudável tem que colocar para fora 80% do volume de ar no primeiro 1 segundo. Uma pessoa que tem uma obstrução Gold 2 coloca entre 50% e 79%. Ó, para facilitar, pensa que se 80% do ar tem que sair em 1 segundo, uma pessoa com Gold de 50% significa que o ar praticamente vai demorar 2 segundos para sair. Tudo bem? É uma continha meio de bar assim, mas a ideia é quase 100% tem que sair em 1 segundo. Poxa, tá saindo só 50% em 1 segundo? Quer dizer que a pessoa vai demorar muito para soltar o ar. Quase o dobro do tempo normal. Um Gold 3 é quase que 3 segundos para o ar sair. Um Gold 4, vixi. Seria isso daqui, ó. Gold 1. O ar saiu rápido. Eu não tenho doença obstrutiva crônica. Fechou. Gold 2 seria isso aqui, ó. Saiu, mas deu uma tropeçadinha. Deveria ter saído mais rápido. Gold 3 seria mais ou menos isso, ó. Vamos de novo. Detalhe, isso é toda a força que a pessoa tem, tá? Ela faz toda a força e o ar sai nessa velocidade. Imagina como que é a tosse dessa pessoa, né? Gold 4 seria isso daqui, ó.
o ar demora muito para sair. Muito. Então, uma das formas da gente classificar um paciente com DPOC é em relação à sua espirometria. E a gente usa a espirometria, o principal parâmetro é o VEF1 sobre CVF, que é a capacidade vital funcional. Chama exatamente assim, tá? No exame vai estar exatamente assim. VF1, CVF, sobre CVF. Beleza. Pra quê? Gente, pra que eu mediria isso daí? Eu como profissional da saúde. O que vocês conseguem imaginar? Pode falar, Duda. Pra ver se o pulmão dele tá bom, se ele vai ter força para movimentar o ar, alguma coisa assim. Isso é bom, isso é importante. Mas eu acho que isso é bem importante, na verdade, porque você precisa saber se o paciente... como que o ar vai sair do pulmão. Você sabe que uma pessoa que vai estar respirando em 3 segundos não vai ter uma capacidade boa para tossir, não vai ter uma capacidade boa para correr, para fazer exercício, talvez nem para sair da cama. Imagina, se ela está demorando 3 segundos para o ar sair, ela vai demorar quanto tempo para respirar? A frequência respiratória dela vai ficar pequena, porque não tem tempo. Você já tá... Imagina, uma respiração saudável, rápida, uma pessoa que está correndo. Dura o quê? 3 segundos? Nem isso, 2 segundos. Agora imagina essa pessoa. Ela não consegue nem soltar o ar em 3, 4 segundos, quanto mais puxar e soltar o ar. Isso é importante. O que mais? Por que é importante eu medir? Dica. Isso daí é legal vocês anotarem para a vida, assim, não é nem só na DPOC. A gente não pode melhorar aquilo que a gente não mede. Da mesma forma, eu não sei se você está piorando se eu não estou medindo. Então, a principal função de qualquer escala, isso não é só de Gold, é para qualquer escala mesmo, do tipo de Glasgow, de qualquer escala, de dor, de qualquer coisa. A principal função é a gente mede para saber se está melhorando ou piorando. Por exemplo, você conhece seu João foi fazer uma espirometria e estava tirando 82%. 2, 3 anos depois, seu João está tirando 77%. Poxa, seu João piorou. Tá fumando ainda, seu João? Tô. Poxa, tem que parar de fumar. O senhor tá piorando. Passou mais um tempo, agora ele tá com 60%. Continua piorando. Por ser uma doença pulmonar obstrutiva crônica, de um órgão que não se recupera, é pouquíssimo provável que esse paciente vai melhorar isso daqui. O caminho para cima, para não falar que é impossível, é pouco provável. Daqui para frente é só para trás. Então é degrau abaixo, tá? Então a principal ideia de qualquer escala é medir. Medir para quê? Para eu saber onde você está e aonde você está indo. Tá bom? Fechou. Então essa daqui é uma das principais formas de eu classificar um paciente com DPOC. Quanto à espirometria. Ponto. Gold 1, Gold 2, Gold 3 e Gold 4. Lembrando que o 4 é pior que o 1. Tem outras formas também. Quando a gente vai avaliar um paciente com DPOC, a gente sabe que ele tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Do ponto de vista da ciência, talvez, da fisiologia, sabe? Eu preciso medir alguma coisa que eu consiga comprovar em laboratório. Tá? Como profissional da saúde, eu meço lá a sua espirometria. Você está piorando por X dividido por Y, que está dando esse resultado aqui. Eu posso provar que você está pior. Só que não é só isso que importa.
Não sei se vocês têm alguém nessa fase de DPOC próximo ou que vocês já viram, mas o mais importante para um paciente com DPOC não é a espirometria, é a qualidade de vida dele. Quando a gente fala qualidade de vida, tem duas coisas que importam muito para esses pacientes. A primeira delas é a dispneia. Sensação subjetiva de falta de ar. Pacientes com DPOC sentem falta de ar. E isso é muito importante para eles. Eles não podem sentir falta de ar. Quer dizer, eles vão sentir. Só que eu preciso medir essa falta de ar deles para saber se ele está pior ou melhor. Uma das formas da gente medir a dispneia é essa tabelinha aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui. É o MRC. MMRC. Tá bom? O que o MMRC vai fazer? Ele vai medir a sua falta de ar. De um jeito bem simples, sabe? Como você está hoje com a sua falta de ar? Eu tenho dispneia só com grandes esforços. Eu acho que somos nós, né? Por exemplo, se eu fazer exercício físico, eu vou cansar, eu vou sentir falta de ar. E é isso. Tá bom? Uma pessoa que está um MMRC um pouquinho pior é o MMRC 1. É uma dispneia quando ela anda rápido ou quando ela sobe uma ladeirinha. Gente, não é subir uma ladeira, sabe, para valer, correndo, andando muito rápido. Isso é o normal. Isso é grande esforço. A gente está falando de uma pessoa que não está fazendo grande esforço, mas está ficando com dispneia quando anda rápido. Provavelmente ninguém aqui tem. Não é só subir rápido, tá? Subir rápido correndo uma ladeira, aí entra como grande esforço. E essa é uma outra vantagem. Dispneia, primeiro, dispneia é subjetivo. Cada um tem a sua. Segundo, o que é andar rápido e subir uma colina? Gente, para mim, que não sinto falta de ar quando subo uma colina, uma ladeira, para mim, bem íngreme, e andar rápido, para mim, é quase correr. Isso, para mim, eu entendo como um grande esforço. Uma pessoa com DPOC, andar na rua com uma velocidade normal para subir uma ladeirinha, já é o normal, já é o cansaço, tá? É subjetivo. Você vai entregar essa tabelinha para a pessoa e a pessoa vai preencher como ela quiser. Um MMRC2 é uma pessoa que anda devagar. Anda mais devagar do que a média das pessoas, da idade dela. Fechou? Ou uma pessoa que quando está andando, ela vai parando para respirar. Uma pessoa com nível 3 é uma pessoa que anda um pouco e já para respirar. Uma pessoa com 4, nem sai de casa. Não sai de casa porque sair da cama já é cansativo. Gente, 100 metros. Assim, por mais que sua casa seja pequena, 100 metros é muito mais do que... Imagina, você levantar da sua cama, ir na geladeira, pegar uma coisa, ir pro fogão, cozinhar, voltar pro sofá, com certeza você já andou muito mais do que 100 metros. É pouco, é pouquíssimo. Então, é nisso que a gente está falando, tá bom? Então, a gente consegue classificar quanto a dispneia. MMRC... uma outra coisinha também importante. MMRC é Modified Medical Research Council. É um nome americano para a escala, que já foi modificada também, mas é para um conselho médico, consenso médico de pesquisa que modificou. Tá bom? Mas é essa escala aí. Dúvidas, gente, do MMRC? Como é que vocês estão aí? Manda um joinha.
Aê! E é simples assim, tá? É só... Seu João, quando que o senhor sente falta de ar? Ah, eu sinto falta de ar quando eu ando na rua. Quando o senhor anda ou quando o senhor anda rápido? Não, ultimamente só de andar na rua eu já tô cansando. 2. Por que 2? Porque ele chegou na rua. Tá bom, sabe? Se ele saiu de casa, já não é um 3. Já não é um 4, com certeza. Ah, eu canso quando eu vou na padaria. Pô, gente, dependendo da padaria, também eu vou cansar. Então, lembra sempre de conversar com ele. E vou te dizer, talvez você nem precise parar para fazer essa análise. Conversando com ele, perguntando como é que tá a vida dele, provavelmente ele já vai te dar muita dica de como que tá o MMRC dele. E aí você vai lá e coloca na escalinha. Prática diária, normalmente a gente tem uma cola dessa na nossa prancheta. Prática de prova? Não, lógico que não. Então, dica, tenta só dar uma... Como que você pode decorar? Você pode decorar que um Gold 1, uma pessoa normal, e uma pessoa com falta de ar não tem falta de ar. Um MMRC 0, tá bom? Isso é uma pessoa normal, tá tudo certo. Mas você vai ter que decorar mesmo, gente. Não precisa decorar ponto a ponto. Sugestão minha, decora o que é um 0, o que é um 4 e o meio do caminho vai ficar fácil. Provas com Gold de espirometria. Gente, infelizmente eu já vi isso aqui cair muitas e muitas vezes. Eu já vi cair isso tantas vezes que eu vou falar uma coisa. Decora. Decora sim. Tem que decorar de 0 a 3 é maldade, não é isso? 30%, 30 a 50%, 50% a 80%, 80%. Eu já vi isso daqui cair tantas vezes diferentes, de formas diferentes, mas normalmente é uma pergunta bem escrachada. Paciente com espirometria de VF1, CVF de 60%. Como que está o Gold desse paciente? E vai ter outras classificações, que é o que eu vou trazer para vocês agora. Então, infelizmente, precisa decorar. Para passar na prova, porque depois que você passa lá na prova que você vai para onde você vai prestar, isso daqui vai ter uma colinha lá para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, você pode avaliar o paciente com o MMRC. Ele é simples, fácil, subjetivo, amplo. Eu gosto dele e eu acho que ele funciona muito bem. Ponto, acabou, fim de história. Entretanto, o Gold também traz uma outra classificação, que é o CAT. Aqui, ó. CAT. Teste de acesso, talvez, para pacientes com DPOC. COPD é DPOC em inglês, tá? Só tá trocando as letras. Mas, basicamente, ele quer perguntar para você como você se sente com a sua doença. Por exemplo, já tá atrás. Esse daqui é o CAT padrão, tá? Ele vem assim. Qualquer alteração dele é até proibida por quem desenvolveu o CAT. O CAT foi uma pesquisa que o pessoal fez e validou para a língua portuguesa, é validado no Brasil, e ele não pode ser mexido. Se você for aplicar ele, ele tem que ser aplicado desse jeitinho aí, tá bom? Por exemplo, de 0 a 5, sendo 0, estou muito feliz, e 5, estou muito triste, meio ao contrário do que a gente imagina, né? Mas ele está medindo, então, a sua tristeza. Quanto você se sente triste hoje? Ah, eu estou muito, muito triste. 5. Não, eu não estou triste, eu tô bem. 1. Simples assim. Mas as perguntas dele são assim, ó. Opa, perdão. As perguntas dele são: tosse. Eu tô sempre tossindo. Catarro. Meu peito está sempre cheio de catarro. Eu sinto um grande aperto no peito. Quando subo uma ladeira ou um lance de escada, eu sinto bastante falta de ar. Eu me sinto limitado para fazer as minhas atividades. Eu não me sinto nada confiante para sair de casa. Eu não durmo profundamente. E eu não tenho nenhuma energia. Esse daqui já é um pouquinho mais objetivo.
talvez. E ele vai te dar aí de 0 a 5, e aí você vai pondo sua pontuação. Ah, mas aí, por exemplo, eu não tenho muita energia. Poxa, sexta-feira, feriado, 8, 9 horas da noite. Ah, eu não tô com muita energia. Eu tô com uma energia de, sei lá, 3. Um cansaço de 3. Tá bom. É subjetivo, pode pôr. Fechou? No final das contas, vai associar as outras coisas. Porque, por exemplo, eu hoje não tenho catarro nenhum. Eu nem tossi hoje. Eu não tenho aperto no meu peito. Ah, mas de vez em quando tenho asma, então ataca de vez em quando. Não tenho falta de ar. E aí você vai montando o seu gol, seu CAT, perdão. CAT. Montando o CAT ou o seu MMRC, aí vem aqui comigo, ó. Lembrando, isso daqui tudo é para classificar DPOC, tá? Mais uma informação para vocês. Pacientes com DPOC, eles costumam internar também no hospital. Eles internam porque eles pioram. Ou eles pioram a falta de ar, ou eles pioram a tosse, ou eles colocam mais catarro para fora. Então, pacientes que têm a piora dos sintomas são consideradas exacerbações, agudizações da doença. Normalmente, essas agudizações são causadas por infecção. Gripe normalmente, pneumonias e por aí vai. Então, uma pessoa que tem DPOC e pega um resfriado, aumenta a quantidade de catarro, aumenta a quantidade de tosse, pode aumentar a falta de ar. Então, são as causas mais comuns de agudização, de exacerbações da DPOC. Fechou? Aí, lógico que tem mais coisas para vocês escreverem. Vamos lá. Exacerbações. Exacerbação, então, a gente entende como piora dos sintomas respiratórios. É uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E essa doença, por algum motivo, piorou. Tá bom? Vamos lá. Ela pode ser classificada em leve, moderada. Adivinha o nome da última? Grave. Leve. Resolve com broncodilatador. Tá bom? Então, resolve com broncodilatador. Moderado. Moderado já vai precisar de um medicamento sistêmico. Então, normalmente vai ser um corticoide. Corticoide sistêmico. Vai precisar entrar um remedinho na veia. O grave vai precisar internar. Vai ter que ir para o hospital. Hospitalização. Então vamos lá. Exacerbação leve, broncodilatador resolve. Dá uma bombinha. Lembra, é uma piora da falta de ar. Uma bombinha, um broncodilatador, alguma coisinha mais simples, já vai melhorar os sintomas do paciente e vai para casa, vai tratar em casa, toma um remedinho para gripe, chazinho e espera. Poxa, tá fazendo broncodilatador, tá usando bombinha, não tá melhorando? Vai precisar entrar com corticoide. Aí já vai na veia. Vai precisar tomar um remedinho sistêmico, um comprimido. Vai para casa tomando na semana inteira um remedinho para segurar a falta de ar. O grave, ele já fez uso de broncodilatador, ele já tomou remédio, tá tomando remédio a semana inteira, mas não tá melhorando e pior. Ou pior, ele já chegou com muita falta de ar. Muita. Ele já chegou, sabe, para internar. Esse é o grave, tá bom? Esses são os níveis de exacerbação da DPOC.
Aí, agora a gente vai classificar o paciente com DPOC. Precisava saber de tudo isso, gente. Foi mal. Mas, ó, vamos aqui para baixo. Vamos desenhar aqui comigo. A DPOC, ela é classificada... Deixa eu dividir aqui. Professor, Oi, pode falar, baby. aquela escala de Borg, Boa. tem alguma diferença, assim, entre ela e a MMRC? Tem. A principal diferença é que a MMRC ela é aplicada quando você está quando você está sem fazer uma atividade física. Melhor, a escala de Borg ela é aplicada para percepção de esforço. Então você precisa estar fazendo algum exercício, alguma atividade física. Você precisa estar em movimento. Enquanto que o MMRC é a qualquer momento. Então, por exemplo, se você agora for por uma esteira correr, provavelmente o pessoal lá da academia vai perguntar, de 0 a 10, quanto cansada você está? Para saber prescrever o melhor exercício para você. Então, o Borg é só enquanto você está fazendo uma atividade física. O MMRC é para qualquer momento. Ah, entendi. Aí, por exemplo, suponhamos que o paciente, sei lá, tá no oxigênio, né? Aí eu vou lá fazer uma conduta, aí eu posso, por exemplo, avaliar a escala de Borg e posso solicitar algum exercício que é para ver a intensidade. Boa. Assim, entendi. Perfeito. Obrigada. Tipo, o paciente tem DPOC, ele tá lá com uma VF1, CVF de 4, ele tá com um MMRC de 3, ele tá bem, tá horrível. Mas aí, para caminhar ali com você, ele tá com Borg de 3. Tá bom, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Tenta chegar no 5, 6. Então dá para você trabalhar. O Borg só pode ser aplicado enquanto você está fazendo alguma coisa. Então o MMRC é mais a qualquer momento do dia. O Borg é só na atividade física. Tranquilo? Deu para entender? Deu sim, obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Agora que a gente vai dividir, finalmente. Oh, meu Deus. Gente, eu sei que é muita coisa. CAT e MMRC normalmente não precisa decorar, mas sugestão, tenta entender os extremos e o como funciona, pelo menos. E daqui a pouquinho você vai fazer mais sentido quais são as pontuações, tá? Mas, ó, para ficar mais fácil, vamos aqui, vamos para cá. O Gold também classifica, além de classificar em 1, 2, 3, 4, ele classifica em A, B, C e D. Então, não é raro você encontrar um paciente Gold C, Gold B ou Gold A. Primeiro, os pacientes com DPOC, eles vão ser classificados de acordo com as exacerbações. Ou pior, ele vai ser classificado pela hospitalização. Tá bom? E vão ser as... Deixa eu escrever. Hospitalizações. Hospitalizações. Um paciente bem, um paciente saudável, ele vai ter 0 ou 1 hospitalização. Em quanto tempo? Em 6 meses. Então, quer dizer, se você teve 1 ou nenhuma hospitalização nos últimos 6 meses, tá tudo bem. Você é um Gold A ou B. Se você teve 1, eu tô me confundindo numa coisinha. 0 ou 1 agudização, que é exacerbação. Tá? Piorou sua falta de ar? Beleza. Quantas vezes? 1. Legal. Gold A ou B.
Hospitalização, essa palavra que me confundiu. Hospitalização, uma hospitalização, já é Gold C ou D. Você não pode ter internado no hospital. Exacerbações. Então, um Gold C ou D, o que significa? Significa que ele teve 2 exacerbações ou uma hospitalização. Hospitalização. Nossa, então eu não posso internar nenhuma vez? Não, não pode. Por falta de ar? Não, não pode. Ninguém interna por falta de ar? Eu nunca internei por falta de ar. Esse é o ideal. E um Gold A ou B, então, você só pode ter uma exacerbação. Ah, mas aí todo resfriado conta? Não. Às vezes você pode ter um resfriado e não ter falta de ar. Deixa eu apagar esse I aqui que apareceu de enxerido. Não piorou, tá tudo bem. Piorou? Piorou, então é uma exacerbação. 2 vezes? Ih, C ou D. Fechou, gente? Deu para entender? Agora vamos colocar mais uma classificação. Porque por enquanto é A, B, C ou D. A ou B, C ou D. Quer dizer, não tem diferença do C para o D. A diferença vai vir aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil, que é o jeito que eles colocam também na tabelinha deles. A ou C são pacientes que têm um MMRC menor, aliás, entre 0 e 1. Como assim? Vamos lá. MMRC de 0. Dispneia só com grande esforço. Ou dispneia se andar rápido ou subir uma colina. Esse é um MRC de 0 ou 1. Se for maior que 2, ele vai ser D ou B. Simples assim. Vamos entender isso daqui. Significa que, se o seu paciente, vamos fazer de azulzinho aqui, se o seu paciente tá bem com a DPOC dele, não sente falta de ar, não sente problema algum e não foi internado, não piorou muitas vezes, ele é um Gold A. Agora, se ele tá bem, ele tá estável, ele mal sente falta de ar para andar, para fazer as coisinhas do dia a dia dele, porém, ele piorou 2 vezes esse semestre. Paciência. Agora ele é um C. Os dois têm pouca falta de ar, tanto o A quanto o B. Aliás, o C. Mas o C, ele piorou 2 vezes. Ah, ele estava C, mas agora ele ficou bem. Legal, foi promovido para o A. Gold A. No B ou D, no bola ou dado, é um paciente que não, ele tem falta de ar. Por exemplo, um Gold B é um paciente que não sente, aliás, perdão, ele sente muita falta de ar, vamos lá, vamos ver ele pode ser 2, 3 ou 4, tá? Então é uma pessoa que nem sai de casa, ele tem falta de ar pra caramba, ele não escova os dentes em pé, ele tem que sentar até para escovar os dentes, ou para tomar banho, ou para fazer qualquer coisa. Mas, olha só, por Deus, porque ele se cuida, porque, eu não sei, porque ele tá bem, ele não piorou. Ele ficou bem, ele não foi para o hospital, ele não piorou nenhuma vez esse semestre. Beleza, ele é um B. B de bola. Agora, o pior de todos é aquele cara que tem muita falta de ar, mal sai do quarto e já piorou muitas vezes esse ano.
Muitas e muitas. Foi pro hospital, voltou, já ficou internado 2 vezes esse ano. O cara tá dando trabalho. Esse é um D. Então, o que são os melhores? O melhor é não piorar, né? Então, o pior é você ir pro hospital. Mas o melhor também é você não sentir falta de ar. Porque não sentir falta de ar significa que tá tudo bem. Então, talvez o melhor, entre aspas, seja o A. E o pior, entre aspas, seja o D. O A porque ele não tem falta de ar e ele não piorou. O D porque ele sente falta de ar e ele está piorando. Você pode usar o MMRC ou o CAT. Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Você pode usar o CAT. Um CAT menor que 10 vai para cá. Opa. Ah, meu Deus. Deixa eu trazer ele para cá. Um CAT menor que 10 vai para cá. CAT maior que 10 vai para cá. Maior ou igual a 10, tá? Então, um CAT 9 vai para lá. Um CAT 10 vai para cá. É isso. Como assim 9, 10? É só você somar as coisinhas aqui, ó. Ah, é um paciente que tá sempre tossindo. Não tem tanto catarro no peito, mas também não tem muito aperto, mas sente um cansaço aí pequenininho. Pronto, já somou 10 aqui. Já lascou. Então, o que a Gold traz? A Gold traz, primeiro, uma avaliação objetiva. 1 mais 1 é igual a 2. VF e CVF deu 60%. Ponto. Você está sendo classificado aqui. É objetivo, eu consigo medir. Se daqui 10 anos eu repetir esse exame, eu vou saber outro resultado ou o mesmo, mas eu estou medindo. Eu consigo comprovar. Igual pressão arterial. Ah, eu tô com dor, tô com tontura, tô com, sei lá, falta de ar. Subjetivo. Pressão arterial é objetivo. Frequência respiratória é objetiva. São números. Mas o mais importante para Gold, e é aqui que eu vou precisar de mais atenção de vocês, é a classificação subjetiva da Gold. Não importa tanto se você está piorando e que sua função pulmonar está horrível. O que me importa é como você se sente com a sua DPOC. Porque uma doença pulmonar crônica não vai melhorar, mas eu não posso permitir que você se sinta mal com a sua doença. Eu tenho que controlar ela com medicamentos, e se é possível, por que não? Você tem que ser capaz, por exemplo, de sair para levar seus filhos na escola. Ah, mas eu tenho uma obstrução gravíssima. Tudo bem, mas aí com medicamento a gente tem que controlar. Você tem que viver bem. Com a fisioterapia, você tem que ser capaz de fazer suas coisas. Repara, por exemplo, que uma pessoa com uma obstrução grave, por exemplo, de 30% a 50%, pode ter uma boa qualidade de vida. Ela só sente falta de ar quando ela anda rápido, mas ela consegue se equilibrar. A gente vai falar na próxima ainda sobre como que a fisioterapia pode ajudar essas pessoas. Mas, por exemplo, técnicas de conservação de energia ou priorizar algumas coisas. Se bem que isso de priorizar a gente deveria fazer também por nós. Ah, é aquele negócio, estou de folga. Então hoje eu quero arrumar a casa toda, lavar uma semana de roupa atrasada, fazer toda a lição de casa que eu preciso, terminar o trabalho e descansar e assistir uma série. Pô, você vai ter que dar uma priorizada. Não vai dar para fazer tudo. O dia só tem 12 horas, que você vai estar ali, coloca mais umas 4 horinhas para você fazer algumas coisas, do tipo comer, tomar banho, escovar os dentes. Você vai precisar de umas 8 horinhas de sono. Você vai ter que dar uma escolhida aí no que você vai fazer. Então, pacientes com DPOC podem
e devem ter uma boa qualidade de vida, independente da doença pulmonar dele. Lógico, quanto mais obstrução, quanto mais difícil é para o ar entrar e sair do seu pulmão, por consequência, pior qualidade de vida você pode ter, mas não necessariamente, tá bom? Então você vai classificar o paciente de DPOC como, no final das contas? Você vai classificar ele como Gold 1A, por exemplo. 1A. Legal. Eu sei que um Gold 1, ele tem uma VF1 CVF boa, uma boa relação CVF. Ele tem um Gold A, uma boa qualidade de vida. E ele nem está internando, ele não está hospitalizando, nem tá, na verdade, ele não foi para o hospital e nem piorou a falta de ar dele. Em compensação, eu também posso ter um paciente com pouca obstrução, mas que essa pouca obstrução já, sabe, derruba o cara. Para ele é tudo. Eu não posso sair de casa, não posso tomar banho porque eu tô com falta de ar. E pouquinha falta de ar já acaba comigo, já me deixa ser péssimo, já não consigo dormir direito porque eu fico ansioso, fico deprimido, não como direito, não vou sair de casa porque eu tenho medo. Aí já vira um problema maior. Então ele pode ter um Gold 2, B, por exemplo. Tem muita falta de ar, mas não internou. Ele pode piorar. Se ele for um dia para o hospital porque ele está com muita ansiedade, com falta de ar mesmo, acabou. Virou um Gold D. Nossa, mas ele quase não tem uma obstrução. Mas ele tem muita falta de ar. Ele precisa ser acompanhado. Talvez não pela parte pulmonar, talvez mais pela parte psicológica. Mas ele precisa. Ele tá sofrendo. Ele não tá bem com a falta de ar dele. Talvez se ele fizer yoga e começar a perceber melhor a respiração dele, ele já vai conseguir melhorar? Não sei, talvez, mas ele precisa de um tratamento, ele precisa de um acompanhamento. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão por aí? Manda um joinha aí pra mim. Que bom. Ufa, desculpa falar tanto, gente. Ó, como eu falei para vocês, em provas eu já peguei essas duas classificações de modo geral. Essa daqui de cima, essa daqui vai cair na vida de vocês, se é que ela já não caiu, e ela vai cair de novo. Eu garanto. Ela caiu na minha prova de título. Então ela vai voltar para vocês. Vai, não tem como. Muito, vai precisar dar uma decorada aí. Essa daqui de baixo, eu não sei, na minha cabeça eu decorei o A, B, C, D, e aí eu posso não lembrar o quanto que é o CAT, quanto que é o MMRC, mas eu sei que essa coluna daqui é boa e essa coluna daqui é ruim, e essa coluna de cima significa que o cara internou várias vezes, e essa coluna de baixo significa que o cara tá bem. Mas repara uma coisa, se fosse colocar em ordem A, B, C, D, o Gold considera muito mais o como você se sente com a doença do que as exacerbações. Exacerbações são piores. Olha só, uma pessoa que está sem internar é uma pessoa, mas está bem, é um A. Uma pessoa que está sem internar, mas com um pouquinho mais de falta de ar, ela é B. Ou seja, que bom que você está bem. A gente valoriza isso. Fechou? Dúvidas? Como é que vocês estão aí? Também. Tudo certo? Que bom.
Bom, gente, eu acho que é isso por hoje. Vou fechar a gravação. Obrigado por terem vindo hoje. Eu sei que é feriado, eu sei que tá de noite, mas obrigado mesmo. Que bom